Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula eu decidi trazer algumas relações fundamentais trigonométricas aqui, até mesmo para fundamentar algumas funções que a gente trabalha na trigonometria, sobretudo nas aulas anteriores que eu dei, as aulas as quais eu falei sobre os arco seno, arco cosseno e arco tangente. E apareceram algumas fórmulas lá que muitas das vezes o aluno ele se depara com uma fórmula e às vezes não sabe de onde, como surgiu aquela fórmula ali. Lógico, você tem que ter um conhecimento básico para você caminhar de maneira avançada, certo? Para você trabalhar um exercício mais complexo, você precisa conhecer aquela atividade mais elementar. Então, o objetivo desta aula é fundamentar algumas fórmulas que apareceram, e a pretensão é exatamente demonstrar essas identidades, algumas que apareceram e outras que poderão aparecer caso você esteja estudando aí os arcos, as funções arco, seno, arco cosseno, arco tangente, arco cotangente, arco secante, arco cossecante. Tudo bem? Então, eu trago para vocês aqui uma relação dessas fórmulas. Por exemplo, primeiramente a gente tem que analisar o que determina essas fórmulas aí. Qual é a importância de se observar algum detalhe para que essas relações elas sejam realmente existentes. A validade de cada relação dessa depende de uma lei de formação, tudo bem? Então, a definição mais assim, para a gente abranger todas essas relações que eu coloquei aqui, é a seguinte, é uma questão teórica, né? Que para todo x real pertencente ao intervalo fechado de 0 a 2π, ou seja, no ciclo trigonométrico. Porém, pessoal, esse x ele não pode assumir valor 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Quando ele fala que x não pertence a esses elementos aqui, ó, não faz parte desses elementos desse conjunto aqui, na verdade, o que ele quer dizer é o seguinte, que o x, o ângulo x, ele não vai ser zero porque está em cima do eixo, tá sobre o eixo, sobre a origem, né? Ou sobre o eixo, vamos dizer assim, 0. Π sobre 2, eixo vertical. Π, eixo horizontal. 3π sobre 2, eixo vertical, que no caso é 270 graus. E 2π. 2π ele vai estar exatamente em cima do eixo ali, dos cossenos, como vocês queiram, em cima do eixo do y, né? Então aqui ele está fazendo uma exclusão exatamente dos valores que aparecem sobre os eixos. Tanto o eixo x, né, das abscissas, quanto o eixo das ordenadas. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um ciclo trigonométrico. Eu falo ciclo trigonométrico. É a mesma coisa que circunferência trigonométrica. Eu já disse isso anteriormente. Então, um pouquinho bagunçada a minha mesa aqui. Para eu achar o meu compasso. O meu compasso está ligado a uma canetinha. Só um momento, só.
eu vou mostrar para vocês aqui o círculo trigonométrico, quais são os valores que ele está excluindo, e aí vocês vão entender melhor. Olha só. Bom, pessoal, é um círculo, né? É uma circunferência, né? Trigonométrica. Trigonométrica porque trata-se de ângulos, né? No círculo, né? Então, eu vou traçar aqui, ó, o eixo horizontal e vou mostrar para vocês os valores que o x não pode assumir no círculo trigonométrico. Porque quando você fala em cotangente, em secante, essas funções, muitas das vezes, elas estão paralelas a determinados ângulos, a determinados eixos. A tangente ela é paralela ao eixo dos senos, entendeu? Então, você não vai encontrar um valor que seja π sobre 2 para tangente. Você não vai encontrar um valor, efetivamente, que seja evidentemente, que não intercepte o eixo, a circunferência trigonométrica, melhor dizendo, consertando o que eu estou falando agora. Então, aqui, ó, você tem aqui, ó, π sobre 2, aqui você tem π, aqui você tem 3π sobre 2, aqui você tem 2π e aqui você tem 0. Então, quando ele diz que x não pertence a esse conjunto aqui, 0π sobre 2π, 3π sobre 2 e 2π, ele está excluindo exatamente os pontos sobre o eixo do ciclo trigonométrico. Tudo bem? Bom, como eu disse a vocês, o objetivo, aí nesse sentido, vale as seguintes relações. A cotangente é muito conhecida por nós, é o inverso da tangente. Se a tangente é o seno sobre o cosseno, a cotangente, evidentemente, vocês vão entender que é o cosseno dividido pelo seno. Tudo bem? Aí ele diz aqui, ó, que a tangente ao quadrado de um ângulo mais 1 é igual a secante ao quadrado desse ângulo. Ele diz que 1 mais a cotangente ao quadrado de um ângulo, x, é igual a cossecante ao quadrado desse ângulo. Diz também que o cosseno ao quadrado de x é 1 sobre 1 mais a tangente ao quadrado de x. E por último, que o seno ao quadrado de x é igual a tangente ao quadrado de x sobre 1 mais a tangente ao quadrado de x. Pessoal, eu não coloquei aqui o que seria tangente, cotangente, secante, cossecante. Não coloquei também o principal também, que eu poderia ter colocado, mas que nós já trabalhamos em exercícios anteriores, a relação fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1. Sempre vale essa relação para qualquer ângulo no ciclo trigonométrico. Tudo bem? Então, eu vou provar cada uma dessas fórmulas aqui, e eu fiz alguns traços aqui, mas foi só para eu não ter trabalho na hora de riscar aqui e ficar tremido, porque eu não escrevo legal em papel sem pauta, ok? Então, olha só, o que é a cotangente? Eu quero provar que a cotangente é 1 sobre a tangente de x. Como é que eu vou proceder? Eu começo escrevendo
A cotangente é o cosseno de x sobre o seno de x. Beleza. Perfeito? Tá, e daí? E daí que eu posso escrever isso aqui de uma forma diferente. Eu posso escrever assim, ó. Isso é a mesma coisa que 1 sobre o seno. 1 sobre o seno de x sobre o cosseno de x. Eu escrevi a mesma coisa que isso aqui, ó. Isso aqui equivale a isso. É a mesma coisa. E aí, a gente já chegou à conclusão, nós já provamos a fórmula, porque seno de x sobre o cosseno de x é 1 sobre a tangente de x. Provamos a primeira fórmula. Vamos para a segunda fórmula, que diz assim, ó, a tangente, é a segunda fórmula aqui, ó, a tangente ao quadrado de um ângulo mais 1 é igual a secante ao quadrado deste ângulo. Tá, mas o que é a tangente ao quadrado? É o seno ao quadrado do ângulo sobre o cosseno ao quadrado deste ângulo, mais o 1 que estava ali da fórmula. Vamos melhorar isso, tirando o MMC entre o cosseno ao quadrado e 1? Então, basta a gente fazer o quê? Basta a gente multiplicar em cima e embaixo. Quando eu falo multiplicar em cima e embaixo aqui, no caso, é o quê? É achar o MMC entre 1 aqui, né? Que é o próprio cosseno ao quadrado de x. Eu pego isso aqui, divido por isso, dá 1, né? Então vai ficar seno ao quadrado de x. Pego isso aqui, divido por 1, vai dar cosseno ao quadrado de x vezes 1 mais cosseno ao quadrado de x. E o que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x? Isso é igual a 1, que nós aprendemos lá, é a relação fundamental da trigonometria, sobre o cosseno ao quadrado de x. Mas o que é 1 sobre o cosseno ao quadrado de x? É a secante ao quadrado de x. Provamos a outra fórmula. Vamos provar aí a fórmula aí, ó, a próxima fórmula, 1 mais a cotangente ao quadrado de x. É o mesmo raciocínio, eu repito o 1 aqui, né, pessoal? 1 mais. O que é cotangente? É o cosseno ao quadrado de x sobre o seno ao quadrado de x. Beleza, vamos tirar o mínimo múltiplo comum, é o seno ao quadrado de x. Divido isso por essa parcela, as duas parcelas aqui. Eu divido o seno ao quadrado por 1, vai dar seno ao quadrado. Seno ao quadrado vezes 1, seno ao quadrado de x, mais seno ao quadrado de x dividido por seno ao quadrado de x dá 1. 1 vezes cosseno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x. Ah, tá. Recair na mesma situação anterior, que eu sei que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x equivale a 1. É a relação fundamental da trigonometria. Sobre o seno ao quadrado de x. E 1 sobre o seno ao quadrado de x, o que é? É a cossecante ao quadrado de x. Provamos a fórmula que nós vimos aqui, ó. 1 mais a tangente ao quadrado de x igual a cossecante ao quadrado de x. Vamos para a próxima questão, que ela é um pouco mais, você tem que pensar um pouco mais. Eu diria que talvez seja uma questão mais um pouco mais elaborada. O cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x, eu posso escrever
como sendo 1 sobre a secante ao quadrado de x. Sim ou não? Sim, porque o inverso, se eu pego aqui o inverso do cosseno ao quadrado é a secante, ok? Eu peguei, inverti aqui. Usando o processo inverso, eu sei que 1 sobre a secante, se eu pegar 1 sobre o cosseno, isso é igual a secante. Logo, o cosseno é 1 sobre a secante, certo? Então, e daí? E daí que a secante nada mais é do que o quê? Nós vimos em situações anteriores que a secante eu posso escrever a secante como sendo 1 sobre 1 mais a tangente ao quadrado de x. Bom, o cosseno ao quadrado de x, eu posso escrever o cosseno ao quadrado de x como sendo 1 sobre a secante ao quadrado de x. Tranquilamente. Por quê? Porque a secante é o inverso do cosseno. E se um é igual ao outro, a equivalência vale para ambos os lados, tanto um quanto o outro, ok? Beleza. E a secante? A secante nós já vimos, pessoal, provamos anteriormente aqui, ó, secante ao quadrado de x, que ela é igual a quê? A tangente ao quadrado de x mais 1. Tá aqui, ó. A secante é tangente ao quadrado de x mais 1. Nós já havíamos provado anteriormente, ok? Aqui já é um pouco mais elaborado. Eu posso escrever isso aqui da seguinte forma. Eu posso escrever como sendo o cosseno ao quadrado de x vezes o seno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x. Sim ou não? Olha só, eu mudei alguma coisa daqui para cá? Eu manipulei. Eu mudei alguma coisa? Observe o seguinte, seno ao quadrado de x, eu coloquei assim, ó. É a mesma coisa que o cosseno ao quadrado de x multiplicado por essa fração aqui, ó, por essa razão, seno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x. Observe que se, porventura, eu usei esse artifício para manipular a expressão, para provar a expressão. Se eu cancelar esse cosseno com esse cosseno, eu volto a ter o quê? Seno ao quadrado igual a seno ao quadrado. Portanto, eu não modifiquei nada a nossa relação. Tudo bem? Beleza. Tá. Mas eu posso também escrever da seguinte forma isso. Eu posso escrever o cosseno ao quadrado de x como sendo eu posso escrever essa expressão como sendo o seguinte, cosseno ao quadrado de x vezes a tangente ao quadrado de x. Sim ou não?
Beleza. Mas quem é o cosseno ao quadrado de x? O cosseno ao quadrado de x nós vimos anteriormente que é quem? Olha quanto é o cosseno ao quadrado de x. É igual a quem? É igual a 1 dividido por 1 mais a tangente ao quadrado de x. Nós provamos isso anteriormente. Então, nós podemos escrever da seguinte forma, que esse cosseno eu vou substituir, tá? Vou substituir por quem? Por 1 dividido por 1 mais a... Então, vai ficar assim, ó. A tangente ao quadrado de... Tangente, né? Ao quadrado de x. O que é o cosseno? O cosseno nós já provamos aqui, ó. O cosseno ao quadrado de x é 1 sobre 1 mais a tangente ao quadrado de x. 1 mais a tangente ao quadrado de x. Ok? E aí está até resolvido. Não precisava nem desse tracinho aqui. Está provada todas as relações as quais a gente precisava. E geralmente, quando a gente está trabalhando trigonometria, a gente tem que ter um certo conhecimento dessas relações que são importantes. E que, na verdade, se você começar a manipular a trigonometria, você consegue provar essas relações importantes, ok? Espero que vocês tenham gostado. Peço que, se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe um like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho de todas as notificações, deixe o like no vídeo aí, todos vocês que estão assistindo a aula, e desejo bons estudos para todos vocês e até a próxima aula.